Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral, dando continuidade aqui a essa série que eu resolvi gravar recentemente. Hoje eu vou trazer um breve relato de uma experiência que aconteceu de uma projeção astral de forma espontânea, até inusitada, que aconteceu em 1985. Eu ainda era solteiro na época, era jovem, tinha 26 anos. Eu fui convidado para fazer uma palestra na cidade de Brumado, interior daqui da Bahia, estado onde eu moro. Ia fazer uma palestra em um centro espírita. Era muito longe, apesar de eu ter carro na época, tinha um Fusquinha, mas eu preferi ir de ônibus, viajar de noite, chegar lá de manhã cedo, mais seguro, já ia dormindo, a viagem seria muito cansativa para ir de carro, era muito distante. Então eu comprei a passagem e embarquei, de noite. No meio da noite, sentado na poltrona do ônibus, eu nunca dormi, só um breve parênteses, eu nunca dormi direito viajando de ônibus. Viajei muito de ônibus para o interior, quando era ainda mais jovem, para uma cidadezinha onde tinha os primos que moravam lá, viajei muito. Como advogado, eu viajei muito. Como juiz do trabalho, também algumas vezes, no início. As cidades mais distantes, quando eu não era tão distante, até uns 400 quilômetros, mais ou menos, eu ia de carro. Mas quando era mais longe, eu também ia de ônibus, né? E eu nunca dormi direito. Não posso dizer assim que alguma noite dessas viagens eu dormi 6 horas direto. Eu nunca dormi direito. Da mesma forma, viagens de avião, viagens nos Estados Unidos, Europa, 8, 9, 10 horas de viagem, cochilava e acordava. Eu nunca consegui dormir 6 horas, 8 horas direto, eu nunca consegui, apenas cochilado. Então eu sempre tive dificuldade de dormir sentado. Por isso também eu sempre tive muita dificuldade em sair do corpo sentado, de forma provocada. Sempre tive dificuldade. A minha facilidade sempre foi mais deitado. A minha técnica, vocês viram em alguns vídeos atrás, a minha técnica é deitada, né? Eu nunca pratiquei a minha técnica sentada, sempre foi deitado. A maioria das minhas projeções astrais, tanto conscientes, provocadas, quanto espontâneas, involuntárias, elas aconteceram comigo dormindo de tarde, ou dormindo durante o dia, né? De manhã, de madrugada, até de tarde também algumas vezes, mas sempre deitado. Nunca tive facilidade para sair do corpo sentado. Mas aí, voltando, nessa viagem, 1985, eu, no meio da noite, da madrugada, porque saía tipo 8 horas da noite, ia chegar lá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, no meio da noite, nessas cochiladas, né? Olho fechado, cochilando na poltrona do ônibus, apesar do ruído, mas estava escurinho, no meio da noite, na estrada não tem iluminação de poste, né? A maior parte do tempo está entre uma cidade e outra, então está relativo escuro ou escuridão, né? Um ônibus com as luzes internas apagadas, as pessoas dormindo, então eu cochilei, de vez em quando dava uma cochilada. E no meio de uma cochilada dessa, eu senti que alguém estava tocando no meu braço esquerdo. Eu estava na poltrona que dá para o corredor, não na janela, né? E alguém tocou assim no meu antebraço esquerdo. Quando ela me tocou, a pessoa me tocou assim no antebraço, eu abri os olhos e olhei assim para o lado e um pouco para cima. E aí eu vi, na época eu ainda não era casado, era minha namorada, né, com quem eu me casei, e ela estava em pé ali no corredor do ônibus, olhando para mim e sorrindo.
né? Eu já estava ali naquelas cochiladas, eu estava desligado do corpo físico, é lógico, eu não sou clarividente para estar vendo espírito assim, né? Com os olhos abertos, no estado de vigília, eu não vejo espírito. Então, eu, cochilando, eu me desliguei do corpo, de uma forma involuntária. Eu não provoquei, eu não estava pensando nisso, eu só queria dormir. Mas aconteceu, como aconteceram centenas, talvez milhares de vezes, projeções astrais assim, involuntárias, porém totalmente lúcidas e conscientes. Ainda que rápidas, curtas, como essa que eu estou relatando. Então, como eu disse, eu olhei para o lado, abri os olhos. Quando me tocou, eu abri os olhos, olhei para o lado, e meio para cima, estava lá a minha namorada sorrindo para mim. E aí, alguma coisa me chamou a atenção, eu estava olhando assim, e aí eu olhei mais para a frente, lá na frente do ônibus, onde fica o motorista, eu olhei para a frente e vi dois homens. Não eram passageiros, não eram encarnados, eram dois espíritos que talvez estivessem me acompanhando. Eu não posso afirmar isso, eu sempre tive uma desconfiança que eles fizessem parte de um grupo de espíritos que trabalhavam comigo. Na época eu fazia parte de um pequeno grupo de trabalho, de cura, e esses dois espíritos, dois homens lá na frente, um era mais jovem, estava com uma túnica branca, né? Aquele roupão, aquela túnica branca, tipo uma mortalha, né? Uma túnica branca. Ele não tinha barba, não usava óculos, e ele tinha um cabelo comprido, assim caído nos ombros. Estava junto do motorista. O outro, ao lado dele, aí já era um homem aparentando um pouco mais de idade, talvez uns 40, 50 anos, tinha o cabelo curto, usava óculos e tinha barba. Cara de médico, cara de cientista. Podia ser um médico com quem eu trabalhava na época, né? Estivesse me acompanhando nesse trabalho, e talvez um fazendo ali a proteção, mas eles não estavam do meu lado. Ou talvez, me ocorreu agora essa possibilidade que eu não tinha pensado antes, interessante, né? Só agora, gravando, me ocorreu essa possibilidade. Talvez eles tivessem levado a minha namorada. Talvez eles tivessem levado a minha namorada, né? Talvez tivessem levado a minha namorada. Um médico que trabalhava e o outro, talvez fosse um protetor, e eles ficaram lá na frente do ônibus, enquanto ela veio para junto de mim, onde eu estava sentado, né? E me acordou, eu já desligado do corpo. Quando ela me tocou, ela tocou no corpo astral, no corpo espiritual, e eu despertei, né? E olhei para ela, ela sorriu, depois eu olhei e vi os homens lá na frente. A lembrança é curta, essa é curta. Mas, aproveitando aqui, emendando com uma outra experiência, que talvez tenha sido no dia seguinte, eu cheguei na cidade de Brumado e cheguei de manhã cedo, uma noite muito mal dormida, e eu fui cochilar de manhã. A palestra seria à noite, e eu aproveitei, fui para o quarto, me hospedei na casa de uma amiga, e eu aproveitei para dar uma descansada. E peguei no sono, de dia, na luz do dia. Peguei no sono e, de repente, aí também uma projeção espontânea, não foi provocada, eu, de repente, estava em uma praça onde havia um homem em cima de um batente, tinha alguns degraus, uma escada pequena, tinha um batente, né? E esse homem estava na frente, ou estava em cima desse batente, e havia pessoas
na posição onde eu estava, havia pessoas na frente dele, um pouco afastado, sentadas no chão, estavam ouvindo aquele homem. Depois eu soube que era um espírito que exercia um certo controle na área, no lado espiritual, ou na zona etérica, como eu chamo, naquela região ali, da cidade do interior da Bahia. Ele controlava aquela região com um grupo, né? Uma facção, digamos assim, né? A gente chama de facção aqui encarnado, mas também tem as facções criminosas na outra dimensão, no mundo espiritual ou na zona etérica, controlando, às vezes, regiões de cidade que eles dividem, às vezes, por bairro, aquelas organizações para controlar as pessoas, para extrair ectoplasma das pessoas, das plantas. E eu sei que eu fiquei parado ali, ouvindo ele, aí ele olhou para mim, ele viu que eu era de fora. Era um forasteiro, como se chamava antigamente, não forasteiro. Eu era de fora, eu não era dali. Ele aí fez um gesto assim, me chamou. Ele me chamou. E eu aí me adiantei, fui até ele, e aí ele, assim, virou as costas, eu segui ele, e ele entrando em um ambiente, ou uma casa, uma sala, não lembro agora os detalhes, ele entrar no ambiente e eu atrás dele. Mas naquele momento, o meu instinto de autoproteção, né? Tem um instinto e fora do corpo, esse instinto é muito maior do que no corpo. Eu desconfiei naquele momento que ele iria tentar me aprisionar. Ele ia tentar me aprisionar. Talvez ele já estivesse sabendo que eu estava chegando ali para fazer uma palestra, um tema determinado que era necessário ali naquela época. Talvez ele não quisesse que eu fizesse a palestra que eu ia fazer no centro espírita, para não ajudar a despertar as pessoas para determinada situação. Talvez ele não quisesse isso, e sabendo que eu era o palestrante que estava vindo de fora, ele tentou me aprisionar. Eu senti isso, eu percebi isso, que era uma tentativa de me aprisionar, ou me intimidar, não sei. Mas eu aí senti isso. Quando eu senti isso, eu voltei rápido para o corpo, fui rápido. O instinto de preservação, de autopreservação, de sobrevivência, né? O medo, não foi assim, não foi um medo forte não, mas um pouco de medo, um pouco de receio. Também eu era jovem ali, 26 anos, né? Não tinha tanto tempo de experiência de projeção astral. Eu vinha fazendo desde 19, principalmente a partir dos 20 anos, que eu estava saindo já de casa, né? Então tinha uns 6 anos ali de experiência. Hoje eu tenho muito mais, né? Hoje eu estou chegando a 46 anos, né? de experiência de projeção astral, mas na época tinha 6 anos, era jovem, 26 anos. Então, eu, quando senti aquilo, me bateu aquela desconfiança, um certo receio, eu aí voltei para o corpo e acordei, né? Então, o breve relato que eu anotei seria, na verdade, só a projeção no ônibus, ali involuntária, né, com a presença da minha esposa e mais 2 espíritos lá na frente, mas eu aproveitei logo para relatar uma emenda, né, porque fez parte dessa mesma viagem. Foi no dia seguinte também uma projeção ali involuntária, em que eu saí do corpo e fui ver lá esse pessoal com esse espírito que tinha uma grande influência na região, zona etérica, ou região espiritual daquela cidade no interior daqui da Bahia. Tá bom? Era esse breve relato que eu queria trazer para vocês. Vou ficando por aqui e até o breve relato. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para ficar informado de cada vídeo novo que eu postar, tá bom? Hoje à noite é dia do meu programa Visão Espiritual, que é toda quarta-feira, a partir das 8 da noite. E também gravo uma outra série de vídeos chamada Café com Jesus. Se tiverem interesse, estão aqui no meu canal, tudo gravado, tá bom? Até a próxima. Grande abraço.